Boa noite, vamos para mais uma live. Conta aí pra mim as dúvidas sobre procedimentos médicos. Hoje o assunto é. Deixa eu fazer aqui a fixação do assunto de hoje. Mas já vou te chamar, só um minutinho. Doutora Márcia, companheira de live. Tentando fixar o comentário aqui. Consegui. Pronto. Que pontualidade. Que pontualidade essa minha amiga. Já virou companheira de Oi. live. Essa minha amiga é muito pontual. Pontualidade é meu nome. Nem parece que a gente fez treinamento que exigia pontualidade, né? Exatamente. Ai, Eu tudo bem tenho com um você? amor. Tudo bom, e você? Tudo jóia. Então, vamos dar um tempinho aí pro pessoal entrando, né, Má? Sim, E aí a gente começa a falar mesmo. Eu tava pensando, né, hoje à tarde, falei, puxa vida, mas é um assunto tão chato, né? Mas chato para mim, tá? Para você deve ser a paixão da sua vida. Mas assim, que é tão importante, porque se discutir coisas chatas não é legal, não saber, a ignorância de não saber é muito pior, né? exato. Então, Exato, assim, sem dúvida nenhuma. existem coisas que se fazem necessário mesmo, né? Existem coisas que se fazem necessárias, né? Sim, 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 com certeza, sem dúvida nenhuma. Né? Eu acho que a informação é a base de tudo, né? Sabe por que eu gosto de fazer live com você? Que a família Manso entra em peso na nossa live. Tudo tietagem, né? Esse pessoal é muito seu fã. Que coisa linda isso, viu? Muito lindo. Um beijo para a família Manso. Beijo, família. Bom, para quem já me viu falando, eu sou Andréia Albertino, né? Sou a criadora do Dono Oficial e eu procuro trazer aqui informações para as mulheres e hoje vale para os homens também, né? Não só para as mulheres, e de qualidade e informações fiéis, né? Então isso que é importante, né? Eu sempre me comprometo a trazer coisas não de ouvir falar, né? Coisas que realmente possam trazer diferença na vida das pessoas. E eu tô com essa figura que eu amo, colega de treinamento, já virou parceira aqui da Dona, né, Márcia? Se apresenta para o pessoal da Dona, que você já está batendo cartão aqui, graças a Deus, né? Mas vamos lá, doutora Márcia, sou sua fã também, você sabe disso e estamos todos ouvidos. Então, eu sou a doutora Márcia, né? Minha especialidade básica é ginecologia e obstetrícia. Hoje eu atuo na área de medicina fetal, né? Mas eu atendi por muito tempo, por mais de 10 anos, eu atendi em postos de saúde e eu fui pioneira no atendimento à violência de mulher, porque quando eu fazia a minha residência, meu R1, meu R2, foi quando iniciou todo esse projeto, né, do Estado em relação à violência da mulher. Então, o hospital onde eu fazia a residência, ele começou a fazer esses atendimentos, né? De início era muito difícil, porque a informação, é o que a gente falou no início, a informação não chega, essa informação não chega, dificilmente aí as mulheres vão se empoderar disso, do que elas têm de direito, né? Mas, na verdade, eu tive bastante experiência, porque eu trabalhei por 10 anos, acho que 12 anos numa OBS, que ficava na cidade de Tiradentes. Então, eu tinha, assim, muitas mulheres com muitos problemas, desde adolescentes até mulheres mais velhas, né? Então, eu tive uma bagagem aí importante nessa parte de violência da mulher. Antigamente não era muito dito, o médico ele tinha a parte do segredo, né, do sigilo médico, e não, a gente não podia colocar a polícia a par disso, né? Então eu tentava fazer da melhor forma possível do acolhimento mesmo, né? E Má, da informação. se você me Oi. permite, eu vou situar as pessoas de que momento que nós estamos falando. Eu Sim, coloquei aqui, não sei se você já viu o nosso violentômetro.
Sim. Nosso violentômetro, não é? E aí nós vamos falar da parte ameaçar com armas, aí começa depois, lesão física, né? Então, por que eu estou mostrando esse violentômetro e a figura dele tá meio grande, mas eu vou explicar. Em cima começam aquelas violências mais sutis, né? Sutis. E Isso. depois, né, o puxão de cabelo, proibir de usar roupa, né? A implicância, né? E entra mais o Depois, psicológico nesse, né? e aí eu já falei para as mulheres que vêm aqui no Dona, né, que esse tipo de violência pode ser guardada, né? Ela pode ser caracterizada num laudo psicológico. Isso é muito importante, porque a mulher que ela quer fazer provas, que nós vamos falar disso depois, né? Se ela quer fazer provas, ela precisa desse laudo, então é muito importante. Então, depois do psicológico, ele vai tomando o território, machucar, empurrar, golpear, chutar. E hoje nós vamos falar dessa fase vermelha, né? Do alerta, quando a coisa chegou no físico. Então, por que eu trago sempre o violetômetro? Porque o crime de feminicídio, ele é previsível. Então, eu falo isso em todas as lives, né? Ele vai piorando. A conduta do agressor, ela vai piorando, né? E a defesa da vítima, a vítima vai ficando cada vez mais acuada. E aí ele vai tomando confiança e, né, a situação vai ficando cada vez pior. Então, hoje nós vamos falar da fase do alerta, já na fase vermelha, certo? Perfeito. Perfeito. Só para a gente ter aí uma noção da coisa, né? Bom, sofri violência doméstica ou violência física, estupro, serve para os dois, né? A diferença. Sim, Cheguei no posto de saúde. E aí, doutora Márcia, encontrei você lá, então aí eu não vou ter problema, porque você é um anjo, né? Mas cheguei no posto de saúde. Porque assim, normalmente, tá? Elas não procuram um posto de saúde, tá certo? O posto de saúde ele serve mesmo, mas como consultas. Então elas já sabem disso. A gente pode drenar isso numa consulta. Mas assim, nesse estado de violência, elas procuram realmente o hospital, tá? Porque normalmente o que a gente consegue ver em ambulatório, em consultório particular e ambulatório da rede pública são os mais sutis, tá? Das queixas mais sutis, a mulher ela vem com queixa de dor pélvica, com dificuldade de ter relação sexual, e aí você tem que ter um médico muito capacitado e sensível para chegar e abordar essa mulher dessa forma, porque isso não faz parte da abordagem, né, Dé? A anamnese do médico, ele pergunta quantos anos você tem, quantos filhos você teve, que doença que você tem, mas ele não pergunta se algum dia você já foi violentado, isso não faz parte da anamnese, né? Então, normalmente, nessa parte do violentômetro, elas já chegam no hospital, tá? E muitas vezes elas dão entrada por outras especialidades, tá? De queimadura, mulheres com politraumatismo, de retirada de baço. Isso eu digo porque eu já passei até em pronto-socorros, principalmente no Heliópolis, que eu também já fiz parte, né? Que foi parte do nosso internato de faculdade, das pessoas chegarem e depois que ela acordar, depois de sair do coma, de você saber que isso foi parte de uma violência doméstica ou até mesmo um estupro né? Ela fala, fui estuprada, depois apanhei e me jogaram numa ribanceira. E a entrada foi da parte da cirurgia médica para retirada de um baço. Ou ela vai parte da clínica médica, chega com uma queimadura e depois de fazer todo o aparato, que você vai primeiro na urgência, né? Você foca a urgência. E depois de puxar tudo aquilo, ela diz, não, primeiro fui violentada e depois eu fui queimada, né? Então, nem sempre ela é direcionada diretamente para o hospital específico, tá? Então, por isso que a capacitação do médico tem que ser importante, porque primeiro ela é drenada e depois ela é mandada, ela é encaminhada por um hospital que seja referência, tá? A gente tem o Hospital das Clínicas, que tem uma equipe multidisciplinar fenomenal, porque aí entra todas as especialidades, tá? Entra até não só para mulher lá também é para criança e adolescente, porque
Os centros específicos de mulheres, elas não atendem criança, tá? Só atende mesmo a mulher, tá certo? Então é importante saber disso também, porque a violência não é só na mulher quando ela é doméstica, Sim, né? a Ela conversa também de entra a hoje. adolescente e a criança, né? E até mesmo o homem, tá certo? Ah, Meninos, jovens. deixa eu te perguntar uma Então, coisa. Você disse que não é, na maioria das vezes, não é diretamente que ela assume o estupro ou a violência. E como é importante a gente alertar essas mulheres, né, dela assumir isso logo. Por quê? Vou te falar por quê. Porque aqui no Dona, o que acontece? Eu recebo muitas mensagens de muitas mulheres todos os dias. E o que acontece? Elas falam assim, meu processo foi arquivado, meu processo não deu continuidade. Né? Então, por que é importante essa mulher não se calar e ela saber que a palavra dela é o suficiente para fazer valer a lei? Eu até coloquei aqui no comentário fixado. Existe uma lei que você não tem que fazer boletim de ocorrência para procurar o hospital. Você pode ir direto no hospital. E sua isso, palavra, ela é o isso. suficiente. Você chega lá no hospital e fala, eu fui estuprada. A partir desse momento, a lei vale para você. Perfeito. É E isso por que mesmo. isso é tão importante? A doutora Márcia vai explicar para a gente. Para a coleta de provas. Isso, porque assim, quando você é encaminhada, existe todo o processo de você ser encaminhada no hospital que seja referência, tá? Por que hospital que seja referência? Porque ela já tem todos os aparatos para levar adiante esse tipo de conduta, tá? Primeira coisa, ela vai ser acolhida pela enfermeira, pelo médico, pela psicóloga ou psicólogo e assistente social, tá? Então a primeira coisa que vai ser feito, ela ser examinada para ver se não tem nenhuma parte da saúde que a comprometa. Se tiver alguma alteração estrutural, normalmente você tem sim alterações vaginais que tem que ter correção, tá? Lesões físicas. Aí você tem que colher exames, porque você tem que pensar não só em problemas físicos, você tem que pensar também que você pode ter, dependendo de quem for o seu, quem teve o abuso, né? Se foi dentro de casa ou não, se for fora, você não sabe quem foi a pessoa. Então ela pode contrair uma série de doenças sexualmente transmissíveis, né? Então você colhe exames para HIV, sífilis. Te dão medicações, tá? Para prevenção, coquetel para o HIV, medicações, se for comprovado a sífilis, depois vacinas para coibir a doença. E também te dão o anticoncepção de emergência para se evitar uma gravidez. Tá certo? Então, esse é o primeiro procedimento a ser feito. É a parte médica. Tá? Então, vai ter todo o laudo médico descrito do que foi visto e ela vai ter o que ela tem de direito, que é esse atendimento, tá? Então, colher exames, ser atendida, dar as medicações, tá certo? Depois ela vai ter que ser, ela passa pela parte psicológica, para ver até quanto e que ponto isso já está, né, sendo... em que ponto isso está, porque ela vai ter que ter esse acompanhamento psicológico e depois ela é levada para assistente social. Tá? A assistente social é que vai fazer todos esses trâmites. Aí a assistente social vai mostrar para ela o que ela tem de direito legal, tá certo? Então vai orientar ela a fazer o boletim de ocorrência, tá? Aí desse boletim de ocorrência ela também vai ser levada pro ML, para a medicina legal, para colher provas, porque você pode também, na medicina legal, colher o DNA do agressor. E isso é muito importante, tá? E também ela tem que saber que ela não vai parar por ali. Ela tem o direito de 6 meses ela ser acolhida no ambulatório, ser acompanhada, não só para a parte médica, pela parte psicológica, e para pegar esses exames, ver o resultado desses exames, ver se ficou por ali, dessa parte médica, e também lembrar que você pode ter o risco de ter uma gestação inconveniente em relação a isso, né? Porque a anticoncepção de emergência... Já diz, é emergência. Ela não coíbe, ela pode não parar por ali e ter uma possível gravidez. E ela é coberta por lei do aborto por abuso sexual, tá? Então ela tem o direito de escolha. E a instituição, ela é obrigada a dar esse direito de escolha e fazer valer o direito dela. Tá? Você pode ter até médicos que tenham aí os seus princípios e que não concordem, mas existe uma equipe. E a instituição tem que dar isso para ela, porque isso ela é coberta pela lei. Tá? Aí tem um outro porém.
Pode ser que a paciente não queira também, por os princípios dela, ela pode levar essa gravidez adiante, ela vai ser acompanhada, tá, pelo programa, vai fazer o pré-natal e ela tem o direito também de levar essa criança depois do nascimento para adoção, tá? Tudo isso é direito da mulher, tá bom? Perfeito. Então, acho que assim, as coisas é muito importante a mulher não ter vergonha e não se calar. Outro dia eu estava vendo um Não. depoimento de uma senhora, 70 e poucos anos, que ela foi estuprada quando era jovem e ela ficou cega em decorrência de uma sífilis. Eu nem Exato, sabia disso, né? Não sou exato. médica, mas olha, né? Então, assim, é muito importante não se calar, porque hoje existem vários meios de proteção. Quando você disse da assistente social no hospital, a assistente social, ela pode facilitar o registro da ocorrência. E, Isso, exato. diferentemente de que muitas mulheres pensam, você não, eu vou repetir aqui, não é necessário boletim de ocorrência para ser atendido no hospital. De jeito Não é. nenhum. É a primeira porta de entrada, tá? E você ainda me Esse- perguntou isso esses dias e eu falei para você, depende. Mas eu pensei bem, não, a orientação delas tem que ser primeiro ir no sistema de saúde. Por quê? Porque ela vai ter o que ela tem de direito, que ela ser acolhida e ela ser cuidada, tá? Porque eu acho que quem passa por uma violência, principalmente a sexual, assim, ela tem que primeiro se sentir valorizada, ver que ela pode ser cuidada. Ela tem que ver o outro lado, que normalmente, se ela for primeiro para uma delegacia, talvez ela não vá atrás dos direitos dela, entendeu? Por conta, ela pode ser até ou ela vai perder orientada. tempo, porque, por exemplo, existem profilaxias que são em Exato, 72 horas, né? exato, Então, assim, é importante não perder esse tempo. É muito exato. importante se dirigir a um hospital. Nós conversamos antes da live e eu fui me dedicar e pesquisar, né? Essa lei que eu coloquei aqui, a 12845 de 2013, ela chama Lei do Minuto Seguinte. E tem uma propaganda do Ministério Público Federal que incentiva essas mulheres a procurarem. E eles falam que se o hospital se negar a esse acolhimento, é muito importante a denúncia. Você vai denunciar no Exato. 180 ou existe a sala de atendimento do cidadão do Ministério Público Federal. Então, sim, tem Perfeito, é sim isso para mesmo. onde ir. Tem sim para onde ir. A Tem, mulher ela não pode se calar, ela tem que pedir ajuda, mesmo que ela tem. esteja machucada, né? Infelizmente, né? Deve ser uma. Eu não passei por isso, não desejo, né, isso para ninguém, mas é o que eu falei, é um assunto que a gente tem que falar. E se acontecer, é importante saber para onde ir e como se portar e se comportar nisso, né? E saber que Sim, ela não precisa levar para o resto da vida levar uma gravidez indesejada também, né, Má? de jeito nenhum. Eu acho que a informação é tudo, Andréia, né? Porque é um problema de saúde pública gravíssimo, né? Porque não envolve a parte física, envolve a parte psicológica, envolve a parte sexual, que pode dar uma repercussão para o resto da vida da mulher. Se ela não se olhar para ela e não dá esse direito dela, entendeu? De parar por ali. Sabe? Então, e é muito difícil porque é uma questão cultural, né, Andréia? A nossa cultura ainda é uma cultura muito machista, tem parte da nossa sociedade que ainda é conivente com isso, né? Então, está muito relacionado a poder socioeconômico, quanto maior, menos informação, menos educação, menor poder aquisitivo, né? Aumenta muito mais, Não, e né? assim, Então, assim, eu percebo aqui no Dona, depois que eu decidi me dedicar a essa parte da vida das mulheres, o preconceito que existe. Não é da exato. minha conta, eu não vou me meter. Esse assunto é chato demais. Não é comigo, mas Exato. assim, pode ser sua vizinha pedindo socorro, pode ser a sua irmã, pode ser sua tia, pode ser uma pessoa, né, que precise de uma orientação, né? As pessoas têm que ver primeiro de isenção de culpa da mulher, né? Porque a primeira coisa é colocar o dedo e falar assim, mas não teve algo mais? Foi só isso, né? Eu estava procurando alguns trabalhos e até mesmo algumas pesquisas, e elas não são tão recentes, tá? Mas tem uma de 2016 que o Ministério Público pediu para a Datafolha,
a respeito da culpabilização, né? De quanto a mulher é culpada, do quanto as pessoas acham. 30% dos brasileiros culpavam as mulheres, diziam que elas eram culpadas por elas terem sido abusadas sexualmente. E isso aumentava com a idade, era maior a incidência dessa culpa em parte de idosos, acima de 35 anos, então você vê que é uma coisa já enraizada na cultura, e das pessoas com baixa escolaridade. Entendeu? Por quê? Porque isso tá enraizado. A violência, ela é hereditária. Isso que é o mais importante da gente pensar. E para a mulher não poder postergar isso, não assumir isso para ela, entendeu? Não achar que isso é normal e que está tudo bem e que vai ficar tudo bem. Não ter culpa, não se sentir não sentir traindo principalmente o agressor quando é dentro de casa, quando é o parceiro, não achar que ela está traindo ele de forma alguma. A mulher tem que entender que ela tem o direito dela de escolha, do corpo é dela, o corpo não é do homem, entendeu? Então ela tem que se empoderar disso, ela tem que perceber que a culpa é do sistema, não é dela. Então, certo? Como você falou, né? A questão de procurar ou não o hospital ou a unidade básica de saúde, ou o local que seja atendido pelo SUS, não se aplica só às mulheres, né? Aí nós temos adolescentes, nós temos crianças, né? E homens também, porque homens também sofrem abuso, né? Sim, sim, então, sim. Eu acho que dessa parte médica, quando é de criança, assim, em relação a denúncias, eu acho que a criança ainda está protegida pelo estatuto, né? Da criança e do adolescente. Então, qualquer coisa, seja quem for, né, em parte médica, é muito mais fácil denunciar e as pessoas se sensibilizarem, né? Muito mais fácil. Agora, da mulher, não. Ela sempre é vitimizada e culpada. Sabe? Então, eu acho que, assim, enquanto não tiver uma cultura onde você tenha uma igualdade de gênero, onde o poder público, junto com a parte da saúde, junto com o ensino médico, prestar atenção que a violência, ela é muito grave e está muito enraizada na nossa sociedade, vai ser muito difícil da mulher se empoderar. Entendeu? Eu acho que tem que ser assim um levante muito cultural. Então são coisas que a gente tem que primeiro pensar de saúde pública. Começa por aí. Tem que ter a conscientização das faculdades de medicina de capacitar o médico para isso, porque isso não é falado também. Emocionalmente, entendeu? Né? Emocionalmente. Sim. Sim, sim, não só emocionalmente. Eu acho que o médico tem que ser capacitado, eu acho que tem que entrar na parte da anamnese, porque assim, como diabetes, como hipertensão, que eles acham que são partes que já está muito aumentado dessa forma, isso também a gente tem um aumento que leva um risco muito grande para a saúde da mulher. Entendeu? Então, a violência ela tem que ser vista sim como uma doença enraizada na cultura e tem que ser colocado sim isso nas faculdades. Eu acho isso muito sério. Eu sempre achei isso muito sério, tá? Porque assim, eu atendia mulheres lá no ambulatório de que eu virava ela do avesso. A mulher não tinha nada, mas ela tinha uma dor crônica pélvica absurda. Aí até que muito tempo, porque eu fiquei lá por muito tempo, as pacientes, eu conheci as famílias todas, né? E de muito conversar, eu chegava no ponto, entendeu? As mulheres de socioeconômicas, de cultura de socioeconômica baixa, elas têm uma crença de que ser mulher não é bom. Eu ouço isso sempre. Ai, mulheres sempre cheias de problema. Ai, tinha que ser, né? Porque a mulher é complicada. Não, a mulher não é complicada. A mulher é um ser único. Sabe? A mulher é digna do homem beijar por onde ela passa, porque é o ventre dela que carrega todos os seres humanos. Você tá entendendo? É ela que coloca o homem no mundo. Todo homem morou dentro de uma mulher, né? Exatamente, sabe? É sagrado, o útero da mulher é sagrado, a vagina da mulher é sagrada, e ela tem que entender isso. Que ser mulher não é ruim, ser mulher não é uma carga. Sabe? Então, os paradigmas, as crenças, elas têm que ser mudadas.
sabe? E eu acho que tem que se dar um alerta muito grande para isso, sabe? Porque a mulher, ela chega onde está o violentômetro no vermelho, porque realmente ela não olha para ela. Ela só vai olhar para ela quando ela vê que ela realmente tem um risco de vida. Entendeu? E isso é muito triste. Isso é muito alarmante. Isso é grave. Entendeu? Então eu acho que tem que ser visto com muito carinho com o poder público, sabe? Omar, e essa questão de tomar banho ou não tomar banho na coleta de provas, porque ela tem, olha, a mulher ela tem direito a um laudo médico detalhado de todas as lesões, né? De como ela chegou lá no ambulatório ou no hospital, se confusão mental, com lesões graves, lesões leves, isso tudo tem que ser detalhado no laudo médico. Ela tem direito também a ter todas as provas preservadas, inclusive o sêmen, para comprovar a identidade do agressor, né? E essa questão de tomar banho, porque a mulher falam que pode, a lei fala, e eu já li alguns médicos falando que até 72 horas dá para coletar, dá para tomar a profilaxia. Mas e a coleta de provas? Então, até mesmo a coleta de provas, ela pode ficar comprometida. Tudo quanto antes você colher é melhor, certo? Mas assim, o sêmen, ele também fica dentro da vagina. Por mais que ela faça uma ducha vaginal, ela ainda vai ter. Entendeu? Tem como colher ainda. Lógico que quanto mais tempo a mulher levar, mais ela se prejudica em todos os sentidos. Não só na profilaxia de doenças, mas na coleta de provas também, né? Hoje a medicina legal, ela está muito avançada, tem testes muito avançados. Mas é lógico que quanto mais tempo a mulher deixar para lá, né? Deixar uma segunda abuso e deixar de colher provas, porque tem mulheres que também se negam a colher provas. Isso existe também, Andréia. Elas querem só ir lá, serem cuidadas e tá tudo bem, entendeu? Elas se negam. Eu lembro que eu atendi no meu R2, os últimos meses, uma mulher que a gente teve que reconstruir toda a parte vaginal dela, todo o períneo dela, sabe? Foi uma agressão muito profunda. Ela se negou. Sabe? Eu conversei muito com ela, a psicóloga era fora de série que atendia lá, sabe? E ela não queria. Ela não queria. Ela falou que até o boletim de ocorrência ela faria. Só que assim, a mulher, ela às vezes se sente suja. Entendeu? Ela tem vergonha. Ela tem medo. Sabe? Ela não entende que aquilo é pro bem dela. Depende de como a mulher está tão lesada psicologicamente, porque é muito tempo para chegar numa agressão dessa, são anos até, sabe? Do psicológico abalado, e a mulher realmente acredita que ela pode ter culpa daquilo que aconteceu. É muito triste, sabe? Então, eu acho assim que o acolhimento psicológico é muito importante para isso. Mas nem sempre elas estão preparadas, nem sempre elas são solícitas a isso, porque é muito tempo, sabe? É muito tempo de abuso, entendeu? Mas assim, quanto mais cedo, melhor. Isso sem dúvida nenhuma, né? Quanto mais tempo você deixa, às vezes a coleta de prova fica comprometida sim. Né? Por isso que é importante elas entenderem que quanto mais rápido elas procurarem ajuda, de todos os sentidos, é positivo, né? Para se evitar doenças, para ela ter um atendimento que ela possa ser favorecida da parte física, psicológica e também na coleta de provas. Até porque tem todo um programa de assistência social, né, psicológico. Exato. E eu estava vendo que muitas mulheres que sofrem abuso ou estupro têm síndrome do pânico, né? Sim, sim. Então, o abalo emocional é muito grande e muito provavelmente a chance da vida voltar, né? É triste dizer mas... Não, a saúde é um fator, é uma somatória de fatores, né? Não é só você comer bem, tomar seu remedinho, comer direito, fazer exercício físico. O bem-estar, a saúde, ela está relacionado com todas as partes, sociais, psicológicas, o emocional, é muito importante. Não é só a ausência da doença. Né? Então, a partir do momento que você tem ali um agressor que ele ficou por muito tempo minando essa parte emocional da mulher, ela acaba acreditando realmente de que ela tem um problema e a mulher não consegue sair desse problema sozinha. Não consegue, ela precisa de ajuda.
Entendeu? Por isso que é muito importante as pessoas acharem que não denunciar o que não sabe. Tem que denunciar, sabe? Tem que falar, tem que orientar, sabe? Ainda existe uma cultura de achar de que a família achar que a mulher é culpada porque a mulher está denunciando o homem que dá comida para ela e para os filhos dela, sabe? Não, não pode. Eu acho que a base de tudo começa pela informação. Eu acho que essa informação, de alguma forma, deveria ser mais abrangente, tá? Eu vejo que melhorou muito, a gente vê já a publicidade na televisão, já falando muito sobre isso, principalmente nessa quarentena, né? Porque aumentou muito a violência por a mulher estar confinada com seu agressor, né? Então, aumentou. Em São Paulo, aumentou quase 45% em abril, né? No país todo, 28%. Né? Feminicídio aumentou 42% em São Paulo em abril, sabe? Tudo isso por conta da pandemia, sabe? Pelo confinamento. Então, assim, é muito importante, é muito importante ter uma ação não só da parte legal, não só da parte da saúde. Eu acho que isso daí tem que pegar como falam de que depressão é a mal do século, né? Eu acho que o mal do Brasil ainda se sobressai a violência da mulher. É a violência dentro de casa, com a criança, com o adolescente, com a mulher. Eu não enfatizo só a mulher, tá? Porque quando eu passei... instalável, né? Se você tem um casal, né, que é violento, os filhos presenciam essa violência. Outro dia eu fiz uma live aqui, nós falamos sobre isso, né? E o reflexo dessa violência nessas crianças vai ser perpetuado no tempo, porque o filho ou a filha vai repetir sem perceber, vai ficar gravado no inconsciente, vai repetir esse padrão sem perceber na vida adulta com o seu parceiro ou sua parceira. Com certeza, é que eu falei, violência é hereditário. Quem aprende a bater, entende que amar é bater. Ó, eu tô te batendo porque eu te amo. A pessoa acredita que ela tá apanhando porque ela ama. E o que ela vai passar quando ela tiver um relacionamento? Que amor é bater, é violência, que a dor tá tudo certo, é o correto. Entendeu? E tem que parar com isso. A criança, ela tem que estar isenta de um ambiente desse. Entendeu? E a mulher tem que entender, e muitas vezes as mulheres não procuram justamente por medo da criança ser punida, por medo de ser punida dentro de casa, porque ela não tem para onde ir. Mas hoje você pode falar melhor do que eu, que você já está inserida nesse meio, de dizer que elas não é só essa parte da saúde, de ser atendida, de colher provas, ela tem também um respaldo depois disso. Né? Você mesmo me mandou que o prefeito, ele tá agora, a Prefeitura de São Paulo agora, instituiu... Na pandemia, o prefeito Bruno Covas, ele fez uma lei pedindo para abrir espaço para mulheres em hotéis, né, para dar abrigo para essas mulheres que não têm para onde ir e estavam sofrendo violência dentro de casa. Para quem quiser anotar, eu tenho ela aqui, é o Decreto Municipal 59537, de julho de 2020, então é muito recente, né? E saber também que existem abrigos, tá? Que você pode deixar as pessoas com alta vulnerabilidade, elas podem procurar e elas têm um abrigo onde ficar. E pode entendeu? Levar os filhos, então, assim, né, pode levar os filhos, exatamente. Eu acho que é muita falta de informação. Sabe, eu acho que para nós termos informação é muito fácil, é muito ágil, porque você sabe que você vai lá, aperta um Google, você tem. Mas assim, porque você tem um entendimento. Agora, pensar que aonde ocorre a maior concentração e porcentagem de violência doméstica é na classe social mais baixa, as pessoas não têm essa informação. Não é tão fácil para elas assumirem essa posição, entendeu? De empoderamento, porque é uma coisa que já tem arraigado. Ela pensou assim, para ela tá tudo bem. O pai bateu, o marido vai bater, então tá tudo certo. Né? E olha, é muito mais comum em pobres, da raça negra, a gente vê muito maior a porcentagem, e nas prostitutas. Nesse meio, parece que a violência já é legitimada, entendeu? Tá tudo bem a violência, mas não tá tudo bem, sabe? Eu acho que tá na hora de nossos políticos começarem a olhar a nossa sociedade com outros olhos. É a parte educacional que precisa,
sabe? As unidades básicas de saúde, não só a parte de atendimento quando está aí no violentômetro no vermelho. Você já tem que começar a ter leis de saúde básicas. Isso já tem que ser na unidade básica de saúde, entendeu? De isso já fazer parte da unidade básica de saúde, de você ter um acolhimento e atendimento ali, na parte psicológica, ali na parte da agressão verbal. Sabe o que eu fico imaginando? Assim, a gente já machucou o dedo, bateu o joelho, sei lá, ou se não bateu o dedinho na ponta da cama. Vou pegar uma coisa bem esdrúxula, assim, para tentar passar o que me veio, né? E a dor, na hora, é uma dor, dói. Dor é dor, né? Eu falo, dor não tem dor pequena nem dor grande, dor é dor. Eu fico imaginando o que acontece numa mulher para a vergonha suplantar essa dor. Exatamente. Né? Porque muito ela foi invadida, ela foi ferida, Exato. ela foi exposta, né? Ela está se sentindo desamparada e tem vergonha e provavelmente está machucada com lesão, né? Às vezes até os filhos presenciaram tudo isso. Então, eu fico imaginando a que ponto chega a falta de informação dessa mulher, né? Não acreditar que ela pode procurar, sim, ajuda. Né? Que Mas é a nossa realidade. Que vão fazer pra... Não é um favor, é um direito. É um direito. Mas, infelizmente, Andréia, é a nossa realidade. Infelizmente. Porque se você for ver que a maior parte da nossa população ainda é socioeconômica, é baixa, não é nem média, baixa, é a baixa, a população é muito maior nesse caso. Então, é uma coisa que de pai para filho, entendeu? E a gente tem que pensar também que existem, não só nessa parte, também existe nas pessoas que têm dinheiro, para mim, aí entra não só da mulher, nas pessoas que têm dinheiro, entra da criança, porque entra meninos, entra meninas que são agredidos por pais, por avós, por tios, e a família é coberta, porque como que a família que tem posses vai denunciar um avô? Como a família que tem posse vai denunciar um pai? Sabe para onde vai? Esse avô é levado para a fazenda, mas ele continua com esse ciclo de agressão. Você está entendendo? Ele continua com esse ciclo de agressão. Então, assim, enquanto não tiver, é até clichê a gente falar isso, né? Especialista emocional, dizer que enquanto não tiver uma educação emocional nas pessoas, esse ciclo vicioso vai continuar, entendeu? Seja ele nos ricos, seja eles no pobre, e no pobre é pior, porque que direito eles têm? Não tem dinheiro, não tem instrução, vive dentro de uma casa, mais de 20 pessoas, entendeu? Tudo junto e misturado, uma muvuca só. Pensa na realidade dessas pessoas, entendeu? É uma realidade triste, triste. Então vira um ciclo vicioso. É cultural, é triste dizer isso, é cultural. Entendeu? Então tem que começar por aí. Leis onde você põe a igualdade de gênero, para, entendeu? Colocar a mulher se igualando ao homem, já começa por aí pelos direitos, né? E começar a ter aí ações de saúde, ações sociais, primando por isso. Porque, para mim, a violência ela é muito mais séria do que qualquer outra doença. Porque a violência... ela vai minando a pessoa, e a gente, como inteligência emocional, a gente sabe que o nosso emocional leva a gente a ter muito mais doenças no nosso corpo do que teria uma mente sã. Você está entendendo? Sim. Então, assim, é muito importante alertar isso. É muito importante conscientizar. E começa de formiguinha. É da pessoa que está vendo que uma mulher que não tem condições, a sua faxineira. Você sabe da vida da sua faxineira. Você sabe quando ela falta, se ela tem algum problema. Você sabe. A pessoa sabe. A tua vizinha. Entendeu?
eu acho que está na hora das pessoas começarem a ter empatia pelos seres humanos, sabe? Cada um olhar, não olhar para si somente, olhar para o seu semelhante que está ao seu redor, sabe? Enquanto a gente não olhar o que a pessoa que está do seu lado como um ser humano de verdade, independente de cor, classe social, eu acho que a gente tem que falar isso sim, Andréia, sabe? Eu acho que não é uma questão só de alertar da violência, a gente tem que alertar que as pessoas elas têm que olhar como ser humano, ela tem que olhar para a pessoa como um ser humano, sabe? Aí você vai poder ajudar, aí você vai poder acolher, sabe? É como eu sempre me coloquei, eu nunca me coloquei como médica, sabe? Onde eu trabalhei na UBS, eu sempre me coloquei primeiro como mulher e segundo como ser humano, porque eu me colocava no lugar delas, sabe? E eu assisti histórias muito tristes, por muito tempo, sabe? De ver adolescentes engravidando uma, duas, três vezes. O censo de 2014 é o que eu consegui de mais recente, eu não consegui o mais recente, eu não consegui, eu tentei levantar dados, mas não consegui. 28 mil recém-nascidos em 2014 de meninas de 10 a 14 anos. Nossa, É impactante demais. demais. Como É você impactante você demais. falando de adolescentes aí, de criança, bom, se uma adolescente ou uma criança for parar na UBS com violência, o médico é obrigado a comunicar agora, né? Sim, Antes por não causa era, mas da. agora é Mas obrigado. não, mas a criança, sim, sempre foi, por conta do Instituto, o Estatuto Ué, da Criança e do Adolescente, né? Hoje em dia, agora, isso agora, numa nova lei, a gente tinha uma lei de 2003, onde o médico, ele denunciava, sim, mas só para a parte de estatística e para poder ter uma ação melhor da parte pública, da parte das intervenções, mas a partir de dezembro essa lei foi modificada, né? E a partir de 10 de março agora, todos os médicos, seja ela qual for a violência, pode ser uma violência mínima, só uma incitação de violência. O médico ele é obrigado não só a parte de saúde pública, mas também notificação compulsória e também notificar para autoridades policiais, tá? Então, a mulher, ela também tem esse direito, se ela não tem, ela... Tudo bem que a gente tira a autonomia da mulher, mas eu acho que a mulher, quando ela está nesse aspecto psicológico, ela não tem mais autonomia, não. entendeu? Isso foi muito questionado pelos órgãos, pela SOGESP, que é o órgão de obstetrícia, pelo CRM, foi muito questionado. Mas a gente não pode olhar só para a paciente que é orientada, para a paciente que é o particular. A gente tem que olhar pelo geral. Uma mulher que já foi tão abusada, tão violentada verbalmente, ela não tem mais a autonomia dela e discernimento para saber que ela está em risco e em perigo. Entendeu? Então, eu pensei muito antes de falar isso aqui, tá? Mas eu acho que essa lei foi importante, sim, tá? Porque, assim, você tira a autonomia da mulher, você tira a autonomia, mas a mulher, quando ela tá abalada psicologicamente, ela não tem mais a autonomia, ela não tem mais discernimento de quanto Ela é perigo ela dependente pode colher. emocionalmente, né, Mar? A gente já falou isso aqui. É, Ela é dependente é, emocionalmente, né? exato, Total, totalmente total. dependente. Então, para ela chegar nesse Vira um ciclo de amor e ódio, né? É vicioso, porque a mulher não sai daquele ciclo, né? Normalmente é o homem que é provedor da casa, é o pai dos filhos, né? Então ela é dependente emocional, você falou tudo. Então, não, assim, eu e acho é que um ela já perdeu a ciclo, autonomia dela. e é um ciclo que eu insisto, né, aqui, que ela já viu esse ciclo na infância dela. Então, Sim, se ela não exato, olhar para dentro dela, para a história de vida dela, né, ver com quem que ela aprendeu que isso é normal, né? isso, Ela exato. não vai conseguir buscar essa cura, buscar essa ajuda, buscar sair disso, quebrar essa cadeia, vamos dizer assim, né? Exato, exato. Eu acho que o importante aqui, sabe, da nossa live é de quem está assistindo, mesmo que não esteja enquadrado do que a gente está falando, é saber que existe a informação. Eu acho que quanto mais pessoas souberem, independente de estar dentro disso ou não, para poder orientar alguém que qualquer dia passe pelo seu caminho.
entendeu? De saber que isso é muito grave, é gravíssimo, porque mesmo com a lei da Maria da Penha, que agora vai fazer 14 anos, né? Porque ela é de 2000 e 2006, agora em agosto ela faz 14 anos, né? Isso. Foi um avanço para diminuir a violência em questão de gênero, porque não é só para mulher. As pessoas acham que a lei da Maria da Penha é só para mulher, né? Mas diminuiu a violência de gênero, diminuiu, mas ainda é muito alto. Abusos é muito alto, estupro é muito alto, a mulher morrer ainda. Então ainda está uma incidência muito alta disso, né? Então eu acho que é um problema coletivo, não é um problema individual da mulher que está sendo agredida. Então, eu acho que as pessoas elas têm que começar a ter empatia e começar a ter outros olhos para essas mulheres, né? E não criticá-las e nem culpá-las. Pensar o quanto essa mulher já foi humilhada, quanto essa mulher já foi agredida psicologicamente, que ela não tem o discernimento e ela não sabe o risco que ela corre. Ela não sabe. Até levar a primeira surra que vai levar até o hospital, até ela perder um órgão, até ela ter que ser reconstruída. Isso é humilhante demais, isso é triste demais. E a gente pode evitar, sim, de chegar até essa parte vermelha, né? Eu estou aqui para instruir nisso, o direito, do acolhimento, mas não pode deixar chegar a isso, entendeu? É o que eu acho, não pode chegar, não pode deixar. Eu As insisto, pessoas não podem ser coniventes com essa violência, e entendeu? acho assim, a questão, a conivência, tomara, né? Tomara ela esteja diminuindo. Tomara, porque assim, eu acho que a primeira grande questão, grande culpa é de nós mesmos, mulheres, porque nós julgamos outras mulheres, né? Antes de estudar inteligência emocional, né? Não que eu seja agora canonizada, não é isso. Mas Não, mas a mulher é muito crítica. Sim. inconscientemente, nós olhamos para outras mulheres e julgamos outras mulheres. Inconscientemente, nós olhamos para outras mulheres e nos comparamos em relação a essas mulheres, né? Inconscientemente, nós achamos que somos rivais, né? Então, a gente fala, é fácil, é o que eu falo, eu não vou levantar uma bandeira aqui no Dona, mas é fácil falar é o homem, não é só o homem. Começa com a gente. Começa com nós, mulheres, que não acolhemos as mulheres. Começa com nós, mulheres, que falamos que é por causa da roupa da outra que é curta. Começa nós, mulheres, que falamos que a outra é vulgar. Começa com nós, mulheres, que rotulamos e rotulamos e rotulamos. Rótulos, exatamente, rótulos. Exatamente, é isso mesmo. Ah, mas que roupa que ela tava? Ah, mas o que que ela fez para isso acontecer? Não é? Sempre tem o se, i. Exatamente, os rótulos, você disse tudo. Sabe, eu acho que é isso que eu falei antes. Eu acho que é ter empatia, é pensar que é todo mundo ser humano. Eu acho que até na parte dos homens, eu não estou defendendo nenhum homem, pelo amor de Deus, mas eu Não, acho nem que defendendo, nem falando mal. A questão não não, é essa, não. né? As pessoas têm que entender que é a forma que ele aprendeu, ele reproduz o que ele aprendeu, entendeu? Então eu acho que tem que ter um acolhimento do ser humano. Eu falo de ser humano porque entra homem, entra mulher, porque imagine a criança, menino, que é agredido quando pequeno. Ele só vai exteriorizar tudo isso quando ele for adulto. Entendeu? E Ou aí, ele vai reprimir isso de uma forma que vai fazer muito mal para ele. e Tá? aí, Você sabe, eu trabalho no treinamento de inteligência emocional, né? Você sabe sim. disso. E Então, e aí, os casos que a gente pega são gritantes. Você olha para um homem bonito, lindo, maravilhoso, e você, quando vê a história de vida dessa pessoa, você fala: Meu Deus, o que acontece com o ser humano? É Mari, triste. deixa eu fazer um parênteses. Para todo mundo que pedir ajuda, todo mundo que for em delegacia, todo mundo que procurar hospital. Quando você for maltratada, quando você for mal atendida, quando você não recebeu acolhimento naquele momento, não é sobre você. É sobre o outro. É a realidade do outro. É o que o outro conhece. Então não pega isso que não é teu.
Não desista Exato. de procurar ajuda, não desista de procurar um tratamento, não desista de colocar provas no processo, né, que pode aí salvaguardar a sua vida, né, te dar um divórcio talvez mais menos conturbado, né, te Sim, resguardar, né, resguardar patrimônio. Então, assim, não desista pelo julgamento do outro, porque quando o outro olha para você, né, seja ele, porque nós temos profissões têm nomes, advogados, médicos, dentistas, etc, etc, etc. Só que atrás desses títulos existem seres humanos, e esses seres humanos exato, tratam os outros da forma como eles aprenderam. Então é sobre exato, ele, não é sobre você que está na frente dele. exato. Perfeito. Acho É que isso fica aí. mais leve quando a gente aprende isso, sabe, Má? Sim, sim, é exatamente isso. Exatamente isso. E somos todos seres humanos, né? E todos com as suas imperfeições, todos, né? E a gente só repete o que foi dado pra gente. É um ciclo, né? Então as políticas de saneamento básico têm que ser vistas, mas eu acho que tem que ir mais além da parte Má, é, dessa parte vamos fazer um socioeconômica. resumão aí do que é importante nessa questão. Por que que eu insisto na questão das Perfeito, provas? Porque muita gente me manda perfeito. mensagem falando que o processo foi arquivado, que o processo não deu certo, né? Então, vamos aí fazer um Aí acha que o resumão. sistema é falho, né? E na verdade não, já tem um sistema muito bom aí, né? Apesar de todos os problemas, apesar de ser enraizado, tem muita coisa boa, né? Que a mulher tem que se informar, né? Que ela pode ter um aparato sim. Então é importante ela saber que ela pode procurar sim um hospital, que ela vai ter todo o atendimento, acolhimento necessário de medicações, de exames a serem feitos, de emergências e acolhimento, e depois disso ela vai passar por um psicólogo e uma assistente social que vai dar todo apoio e orientar ela no que ela tem de direito, principalmente de boletim de ocorrência, de coleta de provas, porque aí depois ela vai ser encaminhada para o IML, na medicina legal, para coleta de provas. Já tem como fazer essas coletas de prova, principalmente no ato sexual ou quando tem lesão corporal, porque pode ter ficado ali o DNA do agressor, ou numa unha, ou num cabelo, ou no esperma. A mulher tem que entender que isso é importante. E quanto mais ela tiver de provas, quanto mais ela tiver relatórios médicos detalhados das lesões dela e do que foi encontrado, ela consegue ter não o arquivamento do caso, e sim ela consegue os direitos dela. Ela tem que entender isso, que ela tem os direitos e ela tem que fazer uso deles, se valorizar deles, Sim, né? e é importante que, assim, é só naquele momento que ela vai coletar essas provas. E Exato. ela só tem Ela um não minuto pode para deixar. pensar. Não, não adianta, Exato. né? Ela só tem aquele momento Exato. e aquilo ali vai programar, vamos dizer assim, a vida dela dali para diante. Exatamente, isso mesmo, é importantíssimo, né? Porque nós temos ainda uma lei, né? Você sabe melhor do que eu que é advogada, que ainda é baseada em provas, né? E não precisa fazer o boletim de ocorrência, vá primeiro para o pronto-socorro que seja especializado. Se você não souber, procure, se informe, tá? É. Tem o Hospital das Clínicas, o Hospital das Clínicas atende criança também, porque tem pediatra. Pérola Baito, ou na zona, eu não sei se é norte, lá no Cachoeirinha, lá eles atendem também, tem um sistema bom de atendimento, de saúde, de acolhimento, tá? Quando o hospital é maternidade, é importante eles entenderem isso. Maternidade, ela só atende mulher. Quando é um hospital geral, no caso do Hospital das Clínicas, tu pode atender também as crianças. Tá? Então, para as crianças, isso também é importante de você ter um médico especializado ali, tá certo? E, por favor, mulher, a sua palavra é suficiente. Se alguém se negar a Exato, te atender, você pode denunciar, né? Como a gente já falou no exato, decorrer da live. Não é necessário boletim de exatamente. ocorrência para você ser atendida. Boletim vai ser feito depois. É importante para depois os autos continuarem, certo? Sim, sim. Mas, assim, é importante primeiro procurar o hospital.
para você ter os seus direitos adquiridos e depois você conseguir postergar tudo aquilo e se empoderar do que você tem de direito, né? A mulher ela tem que tomar para si a importância do corpo dela, sabe? E E começa por aí. os profissionais de saúde que estão lá para atendê-la têm que informá-la de todos esses direitos. Eles não podem se negar. Eles têm assistente social, a psicóloga, a médica, né? Tem que informá-la de todos esses direitos. Desses hospitais, Andréia, que eles têm o atendimento direcionado para a violência, eles têm toda a equipe multidisciplinar, tá? Tem até os papéis, já tudo redigido, todas as coisas para preencherem, já tem os kits de medicação, tudo separado, tudo separadinho, é tudo feito com, olha, muito amor, eu posso dizer, porque eu fiz parte disso por 2 anos, tá? As pessoas que fazem isso fazem de forma séria, tá? Então, o que tem realmente o centro de especializações, eles fazem o que pode e que não pode por essas mulheres. Eu já presenciei isso, eu posso dizer, tá? É um serviço, quando funciona, é maravilhoso. As mulheres, elas são acolhidas, elas são vistas como mulheres. Elas não são banalizadas, elas não são culpadas, elas não são apontadas. Pelo contrário, tá? Então, esse funciona. Quando você não tem um hospital que não tem essa diretriz, aí ela tem que ser encaminhada por esse outro hospital para referência. Isso é muito importante, tá? Elas têm que serem encaminhadas para o hospital de referência, tá? Porque é só nesses hospitais de referência que ela vai ter esses kits e que ela vai ter essa coleta de material e essa orientação, tá? Isso é importante também elas saberem, tá certo? Minha querida, muito obrigada. Muito Imagina. obrigada, muito obrigada. Você é um anjo aqui, viu? Você já faz parte do Dona. Gratidão por tanto amor, por tanto carinho, né? Por essas mulheres. Você é uma profissional incrível, quem te conhece sabe. E eu me sinto lisonjeada e honrada de ter você ao meu lado, viu? Muito obrigada. Gratidão é minha, Andréia, pela confiança e o que precisar eu tô aqui, né? Tamo junto aí para fazer essa mulherada aí entender que elas podem ser muito mais, elas têm que acreditar no poder delas, no poder da mulher, no poder do feminino, sabe? Não acreditar do que passam para elas, seja por educação, seja por relacionamentos, sabe? A mulher ela tem que entender o poder que ela tem, né? Ela tem que ser respeitada, acima de tudo. E fazer valer sua voz, né? Fazer valer Exatamente. sua voz. E os seus direitos. Não pode deixar, não. Não pode se submeter a esse tipo de relacionamento de forma alguma, tá? E não ter medo. Não ter medo. A mulher, quando ela decide, quando ela toma a atitude, ela sabe que ela pode pegar os filhos e colocar debaixo dos bracinhos da asinha e voar. Ela pode. É só ela querer e ela tomar posse disso, né? Meninas, muito obrigada por estar com a gente até agora, né? Márcia, quer se despedir do pessoal? Eu fico por aqui. Obrigada. Eu vi bastante gente aí entrando, né? Que a Cris está falando aí, minha prima, a Mari, se respeitar acima de tudo, é isso aí, né? Empoderamento da mulher. Parece clichê, mas não é, né? Não é. Então eu agradeço e espero que tenha sido de relevância e de que eu sei que a maioria que está aqui não passa por isso, mas é uma bandeira que a gente tem que pegar e assumir e olhar para a mulher que está do nosso lado e empoderar ela. A gente pode fazer isso pelo próximo. E a gente espera que chegue aonde tem que chegar, né, Má? Pessoal, Exato. boa noite. Fiquem com Deus. Má, gratidão, um grande beijo. Boa noite. Te amo.